E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo Del Montes. Estou mais uma vez aqui com meu amigo Fernando Cauê, o Reginaldo, pra gente poder falar sobre assuntos relacionados a machezas e masculinidades no nosso podcast. Tadinho, tá difícil ser macho. E mais uma vez, temos aqui uma convidada especialíssima pra ajudar a gente a não falar tanta besteira. Ou talvez falar tanta besteira quanto, ou talvez falar mais besteira do que a gente já fala normalmente. A gente tá aqui com a Carol Jasper, que é educadora, comunicadora, uma das principais vozes do Brasil quando o assunto é língua, linguagem e comunicação. Carol é mestre em educação, formada em letras pela USP, já passou por grupos aí educacionais, lançou um livro, que é o Não Foi Isso Que Eu Quis Dizer, né? Que virou também referência aí pra poder falar sobre ruído de interpretação, enfim. Também é criadora do projeto Português é Legal, né? Que leva reflexões aí sobre linguagem e tal, né? E aí fez a maluquice de aceitar conversar com a gente hoje. Meu Deus do céu, tornei roupa pra poder falar com uma pessoa tão qualificada. Carol, primeira coisa é, muito de coração, obrigado por ter aceitado falar com a gente hoje. Vamos falar de maneira super leve, né? E, por favor, dá um oi pra nossa audiência. Olá, pessoal. Obrigada, Léo e Fernando. Eu espero que consiga estar à altura dos papos dos meninos. Não me tratem como professora de português, assim, né? Tem o imaginário da professora que precisa falar tudo controlado, certinho. Eu tô tentando levar meu trabalho na internet para um outro lado e fazer mais reflexão sobre a vida, sobre a língua, sobre por que a gente fala como fala, e acho que a gente vai ter um monte de chance para entrar nesse assunto aqui. Então, o meu quadradinho como professora não é o de ficar repetindo regra, é mais o de pensar a língua na sociedade, nos impactos que a gente tem. Então, acho que eu vou ter dois bons parceiros para fazer isso hoje. Muito obrigado. E, Reginaldo, como é que tá sendo ser macho essa semana, Reginaldo? Cara, incrível, né? Estamos em fevereiro, janeiro entrou lascando tudo, né? Janeiro não foi legal, janeiro me fudi bastante, né? Em janeiro, me ferrei bastante. Mas agora fevereiro entrou legal. Fevereiro tá melhor, as coisas estão entrando nos eixos. Ainda tô sem trabalho, né? Tô resolvendo o meu problema, mas entrou mais tranquilo, entrou resolutivo. E assim, uma semana feliz, porque fico muito contente em reencontrar pessoas, né? Fiquei muito feliz que a Carol aceitou o convite. Estava falando, a gente trabalhou junto de 2013 a 2015, provavelmente. Foram ali 2-3 anos na Oxford, numa editora de livro. E é muito legal compartilhar com vocês. A Oxford, pra mim, eu era um mero imbecil, né? E assim, eu trabalhei com pessoas muito inteligentes, cara. Foi um lugar de pessoas mais inteligentes que eu trabalhei, assim. E aí eu ia almoçar lá, tinha um que era doutor em besouro, a outra era especialista em astrofísica, o outro era geógrafo. Era muita área de conhecimento que a gente escrevia numa editora de livro. Era muito divertido, cara, trabalhar lá. E foi o primeiro lugar que eu comecei a trabalhar que foi mais leve, assim, pra mim. Eu vinha do mercado corporativo, eu vinha de logística. Eu só trabalhei lá porque eu precisava de alguém que falava inglês, com uma experiência que eu tinha. Eu era grande amigo de um coordenador lá, que também a gente trabalhou muito tempo junto, em outros lugares também. Cara, foi incrível aquele lugar pra mim. Eu falei, foram 3 anos em que eu descobri que poderia ser mais do que a logística que eu conhecia de firma, mais do que o The Office, tá ligado? Antes, o meu trabalho era tudo The Office. A Oxford mostrou pra mim que pode não ser The Office, que podia ser divertido e aprender. Eu aprendia no trabalho, eu achava muito legal. Você continuou com o mercado editorial também? Bom, você escreveu um livro, né, Carol? Conta um pouquinho do seu livro, eu não sei. Conto. Eu fiquei principalmente no mercado editorial, fazendo livro didático de português ou de inglês. Eu alterno um pouco nos papéis, então às vezes eu trabalho como editora, depois eu tive chance de virar autora e escrevi alguns livros que foram para esses programas que são distribuídos para escolas públicas do Brasil. Então fiquei bastante nisso, né? Depois eu trabalhei em outras empresas que não eram editoras, mas também com criação de materiais didáticos. Então minha área sempre foi dentro da educação. E aí esse livro, Não Foi Isso Que Eu Quis Dizer, ele foi pensado para um público mais amplo. Então ele não é um livro didático, não é um livro para escola, ele é um livro para todo mundo, para pessoas normais, não é para especialista, não é para professor. E ele tem o objetivo de puxar um pouco essa discussão da interpretação de texto para fora da escola e pensar, gente, está afetando a nossa vida, está afetando até assim a nossa compreensão sobre vacina, sobre
política, sobre relacionamento, tudo, né? Então, minha intenção era falar, olha, interpretação de texto não é um assunto que você se formou, você tá livre dele, porque ele tá Aham. na vida todo dia. E aí, então, no livro eu consegui trazer exemplos práticos para mostrar que a gente deveria se preocupar um pouco mais com isso sempre, né, no cotidiano. Ficou bem divertido, tem exemplos muito engraçados, tem partes mais sérias no livro, mas tem uns exemplos assim, eu estudo isso desde 2013, que foi quando eu comecei a trabalhar na Oxford, eu tinha entrado no mestrado, e eu estudava justamente erros de interpretação de texto, principalmente os que eu recolhia da internet. Então, eu sou leitora profissional de comentários da internet, eu faço isso, eu tenho essa desculpa de fazer academicamente, e ali eu acho muita evidência de que as pessoas não entenderam o que elas leram. E então, de lá pra cá, eu fui reunindo, e daí o meu livro tem os exemplos mais legais, os que eu achei mais absurdos, alguns engraçados, outros você fica muito chocado de como é que as pessoas podem entender errado coisas que estão muito evidentes. Então, ficou um livro bem leve. Carol, sensacional, assim. Então já vou até falar, né, o porquê, né, que a gente chamou e como isso se relaciona com o tema do nosso podcast, né? Porque, nossa, é muito legal isso que você falou, assim, sobre interpretação de texto e sobre como a maneira como a gente forma as nossas palavras, elas não só passam a comunicação do que a gente quer dizer, elas muitas vezes podem ser usadas de maneira não tão legal para manipular intenções ou deixar mensagens subentendidas. A gente sabe aí que tem muito aí, né, do universo masculino que é totalmente passado por uma linguagem muito específica, né? A gente tem os nossos xingamentos, a gente tem as nossas gírias, a gente tem aí a nossa maneira. Eu acho que até o desenho do nosso comportamento passa pela maneira como a gente se fala, né? E aí a nossa intenção trazendo você aqui é tentar entender um pouco isso, né? Trazer um pouco de contexto para a maneira como a gente se comunica positiva ou negativamente. É isso? Faz sentido, gente? Total, faz total. Boa, boa. Então, já começando nesse sentido, né, Carol, assim, você é mulher, né, com certeza você vê aí, né, como que os caras se comunicam e tal. Como que é a sua visão como mulher e como linguista, posso falar assim, sobre a maneira como o homem se coloca? Olha, acho que tem muita coisa envolvida aí, né? Uma coisa que eu tenho reparado muito e pensado, cheguei a fazer vídeo sobre isso, é o medo de ter qualquer característica associada ao feminino. Opa. Um tempo atrás, até, tem uma pesquisa que já deve ter uns 10 anos, foi feita na Inglaterra, que mostrava que os meninos tinham mais dificuldade de leitura que as meninas. Esse dado ainda é verdadeiro, inclusive para o Brasil, para a maioria dos países, o PISA, que é uma avaliação feita assim, em mais de 70 países, ele separa em várias categorias as análises, uma delas é por gênero, e tem essa informação de que os meninos leem pior. E aí na Inglaterra eles fizeram um estudo, e eles, assim, até entrevistando alunos e tal, e vendo o tipo de texto que eram oferecidos para os alunos, e eles viram que muitos estudantes, meninos, tinham vergonha de entender bem alguns tipos de texto. Então, assim, eu não quero ler bem um poema, porque poema é coisa de mulher. Caraca! Com base nos resultados dessas pesquisas, vários outros estudos foram feitos também em vários países, e esses estudos têm uma coisa em comum que me chamou a atenção, que é observar como esse imaginário de masculinidade que os meninos acham que ter interfere até nisso, até na qualidade da leitura que eles fazem na escola. E aí tem uma coisa em comum também, que é a definição da masculinidade. É difícil definir. Geralmente a definição vai ser a negação do que é associado ao feminino. Caralho! E aí, eu acho que isso impacta totalmente a comunicação, né? Em todas as esferas da vida. Então, a comunicação profissional tem esse estereótipo de que o homem vai se comunicar de um jeito mais duro e a mulher vai ser mais sensível. Aí, nos xingamentos, o homem... Aí também entra... O xingamento já toca em outro assunto, né? Porque muito xingamento usado pelos homens, você vê que é ofensa a algo também feminino. Sim. Então, esse medo de ter qualquer identificação com o universo relacionado a mulheres é muito forte, né? Vocês podem confirmar ou negar, porque vocês devem observar nos amigos. Não, eu observo em mim. Não, eu pensando aqui, ela falando, eu com 12 anos de idade, 13 anos de idade, conhecendo metal, me achando, né, eu era um trouxa, mas me achando machinho, realmente, que poema, mano, pode ler poema, mano. E isso que, assim, vou falar pra você, eu sempre fui bundão, gente, eu nem cheguei a ler o Homem-Aranha e o Batman, eu parei no Chico Bento, né, eu não cheguei
cheguei a evoluir pros heróis, eu não fui pra Marvel, eu falo aqui, eu parei no Chico Bento e na Mônica, eu adorava. Mas seria, não vou falar que é ofensivo, porque é muito idiota a gente pensar que a burrice, tipo, é legal ser burro, mas existe ali na nossa masculinidade adolescente que o ser chucro é legal, né? Tipo, eu sou chucro, vou ler poema, que história de poema, eu perder tempo de saber o que é poema. Então faz sentido mesmo, até nisso, né? O que devia ser o contrário. Então, eu me coloco nesse lugar, Reginaldo, que a Carol falou. Porque, olha, que doideira, né, velho? Me remete muito ao momento em que eu era criança e adolescente, e que eu era uma criança ou adolescente nerd, né? Mas sempre fala que eu era muito nerd, ainda sou nerd, né? Quadrinho, livro, tudo que é lugar aqui. E as coisas que eu gostava, os meninos não gostavam. E as coisas que os meninos gostavam, eu não gostava. Nunca gostei de futebol, né? Até dentro de casa isso era uma situação, assim, né? Tipo, putz, eu não me identificava com meu pai porque meu pai queria que eu gostasse de algumas coisas que eu não gostava. E aí, quando eu demonstrava os meus interesses, vinha essas frasezinhas aí, né? Ai, caralho, essa coisa de viado, para de puta que pariu, que frescura do caralho, sabe assim? Eu lá querendo ver qual que era a métrica da rima do Tom Bombadil no livro do Senhor dos Anéis, mano. Tá ligado? Mas, você vê, gente, eu falo pra vocês, gente, eu sou envolto a pessoas muito evoluídas. Eu jamais tive a condição quando eu li O Senhor dos Anéis, eu fiquei pensando assim, eu jamais pensaria na rima. Eu pensei no, caramba, isso é um jogo de RPG que eu joguei a vida inteira em livro, foi daqui que saiu tudo. Foi isso que eu pensei. Aí eu me diverti como um jogo de RPG, jamais pensaria nessas. Que doideira, mano. Muito legal, Carol, muito legal. E até esses estereótipos mesmo, né, cara, assim, puta que louco. A gente demonstrar vergonha de não gostar do que os outros caras gostam, tá ligado? Ou sentir dificuldade de se encaixar. E tudo vira, né, coisa de viado, para de frescura, porque frescura ou sensibilidade não é coisa de homem, né? Eu fico pensando assim, pode ser que se você comentasse com os amigos da mesma época, tipo, nossa, você viu a métrica do texto que aparece dentro do livro? Outros achassem muito legal, mas aí é aquela coisa que você nem fala, você vai se expor e você sabe o tipo de julgamento que vem. Então, os meninos passam por um processo que claro, tem a sua complexidade, né? E aí muita coisa fica abafada nesse caminho. E é isso, se você dissesse assim, eu amo ler poema, eu adoro, me faz pensar um monte de coisa, a reação de muitas pessoas, e acho que de familiares ainda mais, por conta das gerações anteriores, seria assim, é mesmo, mocinha? Ai, que mocinha sensível, gosta de poema, né? Se você gostasse, se a obsessão fosse guerra ou alguma coisa assim, talvez a reação fosse mais receptiva. Então, e aí isso afeta tudo, né? Se afeta, você entende que aquele tipo de linguagem não é o que vai te validar socialmente, o que vai fazer você ser mais aceito, você não vai ficar tentando refinar suas habilidades de leitura, expandir repertório de poesia, enfim. Então isso já te afasta de alguns contextos, de algumas reflexões, de alguns assuntos, né? Total. E quando que, assim, beleza, você falou desse estudo lá na Europa, na Inglaterra, e quando que a gente começa a perceber, então, o reflexo disso aqui, assim, né? Tipo, quando que a gente percebe que a gente tá tendo uma crise de interpretação de texto, ou interpretação de subjetividade escrita na nossa sociedade? Porque eu também tenho essa sensação, assim, sabe? Às vezes, putz, as coisas que a gente consome, sei lá, né? Quando começou a aparecer lá um Porta dos Fundos, tinha uma linguagem que era não super, né, explícita versus o que é super popular, que é sempre o bordão, né? Uma coisa mais, isso aqui é comédia, pessoal, agora é hora de você rir. Então, como que a gente começou a perceber? Existe uma crise nesse sentido no Brasil? Como que a gente identifica essas coisas? E só um adendo, desculpa, lembrando que, por exemplo, no seu livro você falou que você estudou muito na internet, né, e de rede social, imagino, que é um fenômeno novo, né, a gente pegou o começo aí do Orkut, a primeira rede, e pensa que, assim, né, antigamente as nossas relações de contato e de comunicação, ela era talvez olho no olho, era por carta, era bem diferente. Agora, mano, tu tem uma avalanche de informação pra você comentar do jeito que você quiser, sem nenhuma punição, digamos assim, que também não é punir opinião, mas assim, né, até um certo ponto, então você nem vai elaborar, você só vai ler a primeira coisa que bateu, você já falou e foda-se, já vai pra próxima. Então o que deve ser isso hoje, né? Exato. Tem um impacto muito nítido e cada vez
vez mais comprovado. Mas assim, a gente tem, Léo, a sua pergunta, a gente tem muitas evidências de que sim, existe uma crise e para todos os setores e todas as faixas etárias. Então, se a gente for olhar na alfabetização, existe uma dificuldade de alfabetização. Tem muito aluno chegando no 6º ano, 9º ano, que não lê plenamente, né? Nem o básico do básico, às vezes não consegue decodificar, né? Ele poderia, várias pessoas, quando a gente fala de analfabetismo funcional, elas conseguem ler em voz alta, mas não entendem. Tem aluno que nem consegue ler, nem consegue identificar a palavra. Aí, essa prova, o PISA, que é feito em mais ou menos 70 países, ele é feito com alunos de 15 anos. Se eu não me engano, começou a ser feito em 2000. O Brasil está sempre nas últimas posições da avaliação de leitura, sempre. Acho que a gente nunca ficou na 50ª alguma coisa, é sempre dos 60 para frente. Ele avalia, são 3 coisas separadas, ele avalia ciências, conhecimento de ciências, leitura e matemática. Então, de leitura, sempre estamos nos últimos lugares. Então, você já vê que os jovens provavelmente estão saindo da escola sem as habilidades mínimas. E o PISA, olha só que louco, né? O PISA, ele tinha 6 níveis, ele classificava os alunos em 6 níveis, do 1 ao 6. Com o passar do tempo, eles viram que a fatia de alunos no nível 1 era tão grande que eles tiveram que dividir entre um A, um B e um C para eles serem capazes de descrever o que cada um desses grupos sabe fazer. Porque você perguntou do exemplo do Porta dos Fundos. Precisa entender ironia, fazer inferência, pegar uma informação que não está explícita. Isso aí vai ser uma habilidade de nível 3, por exemplo. Metade dos alunos brasileiros só chegam até o nível 2. Esse é o resultado de todos os últimos anos. 50% da população brasileira chega até o nível 2, não consegue entender subtexto, não consegue entender... Puta que me pariu, velho. E aí tem várias outras coisas do tipo, o aluno que lê 2 textos com posicionamentos diferentes, conseguir identificar o posicionamento de cada um e que eles não têm o mesmo ponto de vista, se eu não me engano, tá no nível 4. Aí você vai olhar, é uma porcentagem muito pequena. E o nível 6, que é o último, que é o aluno que consegue ler textos mais longos, tirar conclusões corretas. Eu acho que no último resultado que a gente teve 0,2% dos alunos atingindo o nível 6. Então, os estudantes saem da escola com um nível de leitura muito baixo. Aham. E aí, imagina, se na escola essa habilidade não está sendo desenvolvida, não vai ser na vida, fora, depois no trabalho, que por conta própria as pessoas vão se desenvolver. E aí tem estudos também que olham para universitários, tem estudos que olham para a população ativa no mercado de trabalho, todos eles mostram um nível muito ruim. Tem um que eu sempre cito, que foi feito pelo NUB, que é Núcleo de Estágios. Eles olharam alunos de 1º ano de graduação e os piores níveis de leitura eram de alunos de letras e direito. Então você pensa, alunos que supostamente deveriam gostar de ler porque lidam com muito texto. Mas eles liam muito mal. Então essa impressão generalizada de que ninguém entende nada, na internet você escreve A e respondem B, ou que as pessoas nem leem, né? Você faz um post curto dando todas as informações e aí o pessoal tá ali perguntando tudo que já tá explícito. Isso não é só uma impressão, isso tá mais do que comprovado. De fato, a gente vive essa crise de leitura, crise de interpretação, e aí as consequências vão ser das mais variadas, né? Mas sim, isso está acontecendo. Para quem tá na escola, eu fico um pouco mais tranquila, porque enquanto você tem a intervenção de um professor, no mínimo você sabe que leitura não é o seu forte. Você tá ali fazendo avaliação de interpretação, você vai receber um resultado ruim, você sabe que, nossa, na aula de português eu tenho alguma questão. Agora o pessoal, depois que sai da escola e tá aí na vida, sei lá, se deu bem no trabalho, tá recebendo um dinheiro, deixa de ter essa habilidade de autoavaliação e de autocrítica. Então as pessoas têm convicção de que elas entendem tudo certo. Isso, eu vou mandar meu livro para vocês, eu quero muito depois ouvir as opiniões, porque lá tem vários exemplos que são muito engraçados, de gente que interpretou uma coisa errada e quando é questionada responde assim, como assim? Eu sou médico. Então assim, se eu tenho um diploma de medicina, como é que eu poderia ter interpretado algo errado? Nossa. E todo mundo faz essa ligação, e geralmente com pessoas bem-sucedidas, né? Isso. Tipo, é isso, mano, eu sou rico, mano, é isso, eu sou um bom vendedor, eu sou um apresentador, eu sou um ótimo jogador de futebol. Tipo, mano, né, cada um
Não, eu tava E pensando, enquanto ela tava falando, Reginaldo, né, porque a gente é formado em relações internacionais, né, Carol? Então é muito comum a gente trazer pro contexto social ou político, né? E aí, assim, você falou, cara, que a gente tá lá depois do número 60, né? Brasil fica ali entre a 7ª e a 10ª economia do mundo, né, no ranking mundial. E a gente normalmente faz essa correlação, né? Quanto mais, em teoria, quanto mais aculturado, melhor sucedido a pessoa é na vida, quanto melhor sucedido, mais dinheiro ela ganha. E aí o contrário, né, deveria fazer sentido também. Então, quanto mais dinheiro essa pessoa ganha, mais aculturada ela é, mais inteligente ela é, né? Só que aí, cara, se a gente é 6ª economia, 7ª economia e tá lá em 60º no ranking de interpretação de texto, meu mano. Reginaldo, olha isso, velho. Eu não sei se eu tô viajando nessa correlação com não, o vídeo. não pode te interromper, mas aí eu vou fazer um adendo e você fala, Carol. Não é à toa que nós conversamos junto, né? Porque eu também já tô pensando aqui em como te provocar se você sabe alguma coisa sobre dado histórico. Porque assim, vamos falar a verdade, dentro do meu achismo, que data, a gente tem 2 achismos, a gente tem a data Suvaco e a data Cu. Quando é realmente muito achismo, é do Cu. Quando tem ali um embasamento, a gente fala que é do Suvaco, né? E eu sei que, por exemplo, a educação no Brasil nunca foi forte. A primeira universidade do Brasil é do que? Dos anos 50, 60? Não sei, posso falar aqui, não sei se você tem essa informação. Né? Nunca se teve tanto ensino superior, nunca se teve tanta criança, nunca se teve tanta creche, nunca se teve tanta educação, primeira educação, nunca se teve, tá ligado? Então, assim, aí fica aí já politizando, mas é só achismo, fica uma galera aí com uma saudade aí até de uma escola militar falando que era melhor, de um núcleo que talvez tivesse uma qualidade que era superior ao resto que não tinha, né? E aí você fala que mesmo investindo, mesmo tendo esse monte, cara, tá lá embaixo, tipo assim, nunca melhorou tanto a educação e nunca andou tanto. Faz sentido essa pergunta? Eu não sei se você sabe. O que eu sei é assim, a gente é conhecido por ter conseguido democratizar o acesso. Então, realmente, décadas atrás, tinha muita criança fora da escola. Hoje o acesso está democratizado. Tanto a escola quanto a faculdade, né? Porque também tem esse mesmo problema na graduação. Acesso muito amplificado, mas de baixa qualidade. E aí eu acho que a diferença principal no ensino superior existe uma demanda por ensino de baixa qualidade, né? Existe uma demanda pela possibilidade de comprar um diploma sem a necessidade de muito investimento, sem o aluno ter que fazer um esforço muito grande, sem oferecer aulas de qualidade. Então, já aquele pensamento de, essa pessoa trabalha, então vamos pegar bem leve aqui. Então, existe uma demanda por ensino de baixa qualidade na educação superior. Na educação básica, eu acho que a gente tem um problema de sucateamento mesmo, de desvalorização do professor. Então, assim, as vagas aumentaram, os alunos estão na escola, não é uma questão de, meu Deus, não tem vaga. Tem vaga, agora tem vaga. Mas os professores desvalorizados não são professores que conseguem ficar se dedicando à formação continuada, por exemplo. Às vezes é um professor que tem que pegar uma quantidade de turmas imensa e aí ele está sobrecarregado, ele não consegue planejar as melhores aulas ou ser acompanhado. Meu último trabalho formal foi na Secretaria de Educação aqui do Estado de São Paulo, então eu visitei muita escola. Do meu trabalho anterior também, eu já venho assim de um período de visitar muita escola pública, e você vê que às vezes a escola não dá conta nem de acompanhar um professor novato, não tem um coordenador com agenda para ir ali fazer um papel que seria necessário. O professor novato, ele pode ser super bem intencionado, mas ele precisa de um apoio, de um feedback, de uma ajuda do que fazer. Então, às vezes o professor está muito perdido. O professor mais antigo, que já domina melhor a função dele, às vezes está cansado. Então, isso eu tenho ouvido. Eu fiz o lançamento do meu livro em algumas capitais, eu viajei e várias pessoas vêm falar assim, eu sou professor de português na rede pública, mas eu já tô querendo desistir. Faz 3 anos. Aí você pensa, puxa, 3 anos é muito pouco tempo. Pra pessoa já tá assim, tô com burnout, tô desmotivado, tô achando que não vai dar certo. Então, o acesso hoje existe, mas ainda falta muita coisa, né? Então, falta olhar para o professor e valorizar essa profissão, valorizar o papel dele, entender que não é por amor, que ele não vai fazer porque é o dom, ele tá ali pela missão. Não é isso, né? E aí as crianças, eu acho que também tem, assim, vários outros fatores. A escola tem cumprido o primeiro papel fundamental que eu diria, que é de garantir que essas crianças fiquem vivas, que elas recebam alimentação. Então, a escola pública, às vezes, esse é o primeiro ponto, né? A criança está indo para a escola, ufa, ela vai ter refeição garantida.
vida já é uma coisa maravilhosa. Mas aí você coloca essa criança numa sala com 40 alunos. É só olhar para o resto do mundo, não funciona, né? As falas que funcionam são menores. Então, fala-se muito da educação da Finlândia. Eu tô sempre muito com implicância com esse assunto, assim, porque a Finlândia... Aí você vai olhar o que a Finlândia fez, não é que tenha sido uma grande revolução, ou mexeu no currículo, que fala, a gente não tá ensinando gramática. Gente, eles também não ensinam gramática. Eu desde 2016, que eu estudo também, assim, os currículos de outros lugares, de outros países. Na secretaria eu estudei muito, a gente foi entender como é que os países, né, mais bem-sucedidos na educação pensam o currículo. Não tem ninguém que passe a maior parte das aulas de língua materna ensinando gramática. Eles estão aprendendo a ler, eles estão pensando na vida. Então é um currículo mais enxuto, mas mais realista. E aqui, às vezes, a gente também lida com isso. Não pode tirar esse assunto, não pode tirar aquele assunto. A quantidade de informações às quais a gente tem acesso hoje é simplesmente impossível esperar que esses jovens dominem tudo. Então, esse discurso nostálgico, né, que o Fernando falou, porque no meu tempo que era bom, na década de 60 a escola era melhor. Mas vocês tinham acesso a uma quantidade de informação muito menor, mas muito menor. Era muito mais fácil essa curadoria do que levar para a escola. Hoje em dia, ela é limitada, então... Carol, assim, desculpa só interromper, mas para menos pessoas também, não era universalizado, né? Era, quando tem menos foco, mais fácil tu investir, né? Exatamente. Aí você tem menos profissionais, tudo é mais fácil de gerenciar, né? Hoje você precisa dar formação para uma quantidade enorme de professores e dar conta de uma quantidade enorme de estudantes. Então tem a estrutura física, tem a estrutura prática de dividir em salas menores. Quer dizer, é um grande problema aí que é difícil de falar, porque a gente listaria, em 10 minutos a gente lista 30 pontos fundamentais para que o cenário melhore, mas como é que vai cuidar de 30 pontos, né? Enfim. Carol, e aí, então, eu fico pensando, né? A gente tem, então, realidades muito diferentes, né? Tanto de pessoas recebendo informação, quanto de pessoas dando informação, mas, de qualquer forma, muita influência que vem de vários lugares. Então, eu imagino que várias influências linguísticas mesmo, né? Então, eu sou aqui um cara de São Paulo, que eu vejo na internet, no TikTok, eu tô vendo um influenciador que eu curto, que ele é, sei lá, do Nordeste, um outro que é da periferia aqui de São Paulo, um outro que é, sei lá, do Rio de Janeiro e tal. E são tipos de linguagens diferentes que eu imagino que também devam até moldar o comportamento da pessoa, né? Que eu fico pensando assim, sei lá, se a gente for pensar num moleque aqui de São Paulo, né? Parece que a postura e o jeito como o cara se coloca é influenciado pela maneira como ele fala, sabe? Carai, cachorro, tá foda, não sei o que, os malucos estão fazendo não sei o que lá. E aí no Rio, caraca, irmão, aí, moleque, eu e você vamos ralar peito, vamos lugar lá, não sei lá o que, não sei o que lá. E aí o corpo balança do jeito que a língua fala. Como que você vê essa coisa do tipo de linguagem moldar o comportamento, às vezes até físico, assim, isso faz sentido? Faz sentido. Não sei se eu usaria a palavra moldar, talvez influenciar, só para parecer menos determinista, né? Não quer dizer que, se nasceu ali, vai ser desse jeito, mas a gente se constitui pelo contato, e a língua também. Então, por isso o sotaque é regional, né? Porque você vai pegando o sotaque das pessoas com quem você convive. A gente se contamina muito por esse contato. E aí, o legal da língua é isso que você traz, né? Que ela não é isolada, ela faz parte de todo um contexto. Então, parece que tem também uma tendência de comportamento, uma tendência de jeito de ver as coisas, de jeito de reagir, de movimento físico, né? Linguagem corporal, que parece vir associada. E isso se dá mesmo por contato, tanto que vocês devem lembrar de quando os portugueses, os pais de adolescentes estavam bravos, que os filhos estavam falando igual o Lucas Neto. Sim. Lembram disso? Porque sim, talvez eles estejam passando tempo demais na frente do computador, a ponto de pegar expressões que são de outra região, um sotaque, um jeito de falar. Então, o nosso jeito de falar conta muito, né? Sobre de onde a gente vem, com que grupos a gente anda, que tipo de tendência a gente tem. E isso que é muito interessante sobre a língua. Quando alguém fala assim, eu detesto esse jeito de falar, ou acho esse sotaque feio, ou isso aqui é jeito de marginal, vai pegar uma coisa mais pesada. Aí você sabe que não é por causa da região, o problema não é a língua, não é que eu queira uma língua assim ou assada, é que esse jeito de falar com
conta uma coisa sobre um grupo que talvez pelo qual eu não tenha, assim, uma grande afeição, né? Ah, eu reconheço um sotaque que é de uma região que eu não gosto, eu respeito menos. Então, sempre que tem uma implicância linguística, você sabe que o problema não é que, eu prezo a língua de Camões, eu quero preservar. Não, não é isso a questão. A questão é que você sabe qual é o grupo que usa esse tipo de fala, qual é o grupo que tá mais acostumado a se expressar assim, e fica feio, né, dizer o real motivo da discriminação, e aí a gente se apoia na língua, mas a língua é só um traço de tudo que constitui a identidade das pessoas. Eu sou facilmente influenciável. Se eu for lá passar um fim de semana no Rio, eu já volto. E aí? Quando eu fui pra Bahia lá, eu já voltei. E tipo, nem é culpa minha. Aí eu tenho que falar, ô arrombado, para, né, de fazer isso. Parece que você tá tirando do sarro. E tipo, não é. Simplesmente é uma ideia muito, muito fluida. E quando. Só desculpar o complemento. Quando falou de língua e comportamento, muito me veio na cabeça aquele filme A Chegada. Vocês assistiram A Chegada? Ah, foda. Bom pra caralho. Poxa, o final daquele filme, esse filme tem 10 anos também. Se você não quiser spoiler do final da Chegada, você pula aí uns minutinhos pra frente. Depois o Léo avisa aí, que o Léo que é o rapaz que faz todas as coisas de tempo. Você pula aí 5 minutos pra frente. Mas no final da Chegada, né, ele consegue se comunicar lá com o rapaz, eles meio, por favor, me corrija também, ele fala que a língua molda o pensamento, né? Então, se você perguntar pra um alemão o que ele acha de uma ponte, ele vai usar palavras pra descrever a ponte, né? Ele não fala disso no filme, mas a ideia é meio essa, né? É que vão ser diferentes da do brasileiro. A ponte, talvez, pro brasileiro serve pra atravessar. Pro alemão serve pra, sei lá, segurar um inimigo, ser forte e dura. Porque a história dele tem diferença. Não, eu não sei, né? Então, assim, eu fico pensando como a nossa língua talvez influencie no machismo, na nossa vida, no nosso comportamento. Como você fala, o xingamento geralmente é voltado pra uma mulher, né? Uma coisa bem idiota que eu não sei, tô jogando aqui, tipo, o plural quando tem masculino é masculino. Por que é isso? Não sei. Pensando aqui. E aí é uma coisa tão enraizada que até o jeito de pensar de palavra que eu vou utilizar é o que vocês falaram. Eu vou utilizar uma palavra masculina ou feminina, que eu vou soar mais macho ou menos macho. E aí implica, inclusive, a minha maneira de ver o mundo. Como não saber ler um poema e achar que a burrice é legal. Sim. Esse filme é muito legal, mas tem um ponto sobre ele, que ele é baseado numa hipótese da linguística que chama Sapir-Whorf, eu nem sei se é assim que se pronuncia, abri aqui para confirmar que eu ia ler certinho. Ela tem um viés um pouco mais determinista, então essa visão de se você fala assim, você pensa assado. E o que é mais aceito na linguística hoje é um pouco mais relativista, então você é influenciado, mas não quer dizer que essas coisas estejam necessariamente amarradas. O perigo do pensamento determinista na linguagem é, por exemplo, olhar para algumas línguas indígenas que têm menos palavras ou menos flexões verbais e supor que esses povos não têm compreensão de outras coisas. Então, várias pessoas saem falando isso. Ah, eles não fazem flexão para o passado, então eles não pensam, eles não entendem a existência do passado. Não, não é isso. Então, a língua não limita o pensamento, né? Mas, claro que, em vários exemplos, a maneira de formular expressões, palavras, conta muito da cultura. Então, você trouxe aí, eu não sei exemplos de alemão da cabeça, porque eu não conheço, mas quando a gente vai olhar os exemplos, eles são ótimos. Você vê que realmente tem coisas ali que sinalizam um viés de pensamento, uma coisa cultural que é muito forte. No filme, eu adoro esse filme, então assim, eu preciso fazer a ressalva, mas eu acho que ele é legal, porque ele faz a gente se perguntar várias coisas, né, sobre esse contato com uma nova língua, uma nova forma de comunicação, e aí você entende a importância da troca, de como essa compreensão ali se dá muito por teste, tentativa e erro, e eles vão confirmando hipóteses, então tem muita coisa legal ali, mas essa ideia eu acho que é o centro, né? De saber que a maneira como a gente fala vai ter muita influência, assim, na maneira como a gente pensa. E aí, isso é um ponto interessante para quando se fala em machismo, em homofobia, né? Assim, o que muda mudar a palavra? chamar de viadinho não é porque eu acho que a pessoa é homossexual, é só um xingamento. Mas
pera, é um xingamento que conta pra gente o que a gente considera ofensivo, ou você não usaria como insulto. Ah, mas se eu chamo o cara de mocinha, loirinha, é só um jeito de mostrar que ele é fraco. Mas espera, loirinha é o que você fala pra uma mulher, então você acha que algo associado a uma mulher é pejorativo. É impossível escapar de admitir que isso tá comunicando uma visão de mundo, né? Era isso que eu tava pensando quando você tava falando, Carol. Porque, assim, ao mesmo tempo, então, que a língua não limita o pensamento, né? Porque eu imagino que a gente deva ter formas ali de sair e chegar na mensagem que a gente quer. Por outro lado, você pode aprisionar o pensamento falando outra coisa. O que eu tô querendo dizer? A gente cresce ouvindo uma série de frases, né? Isso é coisa de mulherzinha, né? Isso é você, para de se comportar que nem menininha, você tá chorando igual mulher, né? Cara, você sabe que você não é uma mulher, você sabe que você não é uma menininha, mas a conotação de como se fala é tão pejorativa que eu não posso me imaginar atuando como uma menina. Então, olha que maluco, aprisiona a minha cabeça, eu não posso chorar porque eu vou parecer uma menina, né? Não é muito louco isso, cara? Igual, até isso a gente fala assim, viadinho. Viado é um bicho, cara. Viado é um bicho que tá na floresta pulando feliz nos prados, cara. E xingamento, né? O xingamento mais comum, eu não sei se é no mundo, talvez você saiba, que eu não sei, mas pelo menos aqui no Brasil, é filha da puta. Você tá xingando a mãe do maluco, tá ligado? Tipo, a mulher genitora do cara por uma profissão que a gente sabe que é bem, né? Ninguém aqui tá fazendo ódio, mas você sabe que o homem controla a mulher por dinheiro desde que o dinheiro existe, desde que o homem controla a mulher, né? Então, até o xingamento é a mulher, é a mãe do cara. Tipo, não é nem o cara. Mas olha que louco, Reginaldo. Chamar o cara. Olha, mano, eu tô viajando nesse bagulho. Se eu estiver indo muito longe, vocês me falam. Mas assim, xingar a mãe do cara de puta é visto como uma profissão desonrada na sociedade. Eu sou homem, eu preciso defender a honra. Se minha mãe é puta, minha mãe não tem honra, eu não tô cumprindo o meu papel de homem, que é defender a honra da minha mãe, sabe? E é muito louco, assim, porque a gente não pensa tudo isso. Mas eu imagino que deva estar tudo ali, ó. Várias camadas ao longo da nossa criação que chega nesse momento de, peraí, minha mãe não, filho da puta não. Não é muito louco? Faz sentido, gente? Meu Deus do céu, tô viajando. E parece que tem já uma expectativa de controle da mulher, né? Porque se ofender a mãe me afeta, então quer dizer que eu tenho que interferir de alguma maneira, né, na vida dela, ou enfim. É impossível de negar, né? Se para algumas pessoas fica sendo um tópico sensível admitir o machismo, você pega outros exemplos, você fala, sei lá, a gente fala em programa de índio, mas por que um programa de índio seria negativo ou ruim? Ou quando você fala assim, é uma pessoa de família. Mas todo mundo não é. O que significa de família? Que tipo de família é o tipo validado para que alguém seja uma pessoa de família? Então, quer dizer, claro que as expressões todas estão carregando algum tipo de ideologia, de visão cultural, né? É difícil de negar. Caraca, que louco, né? E aí, assim, acho que tom também, né? Porque é isso, assim, o cara pode falar a coisa mais sensível do mundo. Se ele falar de uma maneira agressiva, ele é visto de determinada forma. Ele pode falar a coisa mais ofensiva do mundo, mas se ele falar de uma maneira mais sei lá, com mais cuidado, não é homem. Mano, acho que tem várias nuances aqui, né, gente? De coisa, assim. E isso do tom e da intenção também são discussões importantes, né? Porque eu vejo muita reclamação, assim. Eu fiz um vídeo sobre atualização de vocabulário, dizendo, gente, se vocês pegarem livro hoje em dia, vocês vão ver que no livro de história eles não falam mais de índio, eles falam de indígena. Não falam mais de escravo, falam de escravizado. Porque escravo parece que é uma categoria, né? Que a pessoa nasceu naquela categoria. Mas ela é uma pessoa que foi submetida a um processo. Então ela foi uma pessoa escravizada. E não um escravo. E aí, isso gera uma reação assim, mas eu vivi minha vida inteira, eu li vários livros, e agora tudo que eu falo é errado, então parece que eu tô sempre num campo minado, eu não posso falar, e se eu falar negro, tá errado, eu vejo agora as pessoas falando preto, eu tenho que tomar esse cuidado. E daí eu acho que quando a gente tem, de fato, um tom que demonstra que você tá aberto, assim, você tá falando com boa intenção, boa vontade, você não vai ser necessariamente julgado, né? Ninguém vai tirar conclusões precipitadas porque você usou um termo errado, um termo que não se usa mais. A gente vê nas famílias, acho que é uma coisa geracional, os mais novos estão mais ligados nisso. Os mais velhos vão, às vezes, sofrer para entender por que viadinho é um problema, por que chamar de menininha é um problema. Então não quer dizer que necessariamente alguém que falou menininha
linha esteja errado, se a pessoa não demonstra uma má intenção, pode ser que você consiga explicar e a pessoa, você vai assistir a ficha cair, né? Então, só tô querendo dizer assim, não é que a gente esteja sempre na vigilância, esperando alguém errar e falar um termo que já tá na cartilha da proibição. Não, não é isso. Mas quando você para ir pensando, você mesmo começa a ficar mais autovigilante e pensar, nossa, mas o que eu tô querendo quando eu chamo o cara de filho da puta, né? O que que tá por trás do meu pensamento? Então é mais uma questão da gente ir ficando mais cuidadoso, mais reflexivo, mais crítico, e não uma questão de agora essa aqui é a lista dos proibidos. Cuidado ou você vai ser visto como uma pessoa horrível. Sabe que, poxa, eu trabalho na área social e você falando isso, a gente teve a mudança do mendigo, né, o morador de rua para pessoa em situação de rua, né, e você falando assim faz todo sentido, né, na cabeça deu aqui, o Reginaldo, sou leigo, tô nem aí, tipo, cara, se eu falo uma pessoa, um morador de rua, pra mim ele tá normal na rua, é a casa dele. Agora, eu pensar em situação de rua, minimamente o nome vai falar assim, mano, uma situação, né, tipo, é idiota, mas é verdade. E olha como é desumanizante, né? Porque a gente não tem essa categoria para definir a identidade das outras pessoas baseada em onde elas moram. Não tem um morador de apartamento. Por que tem um morador de rua? Nossa, verdade, meu E aí Deus. você Eu julgo sim, o Leonardo ele fica nesse apartamentinho gourmet dele aí, entendeu? Fazendo coisas aí, falando mal de projetos sociais. Eu vejo o Leonardo fazendo isso. Jamais. Mas, cara, nossa, velho, é muito. Teve uma peça que eu vi esses dias, gente, que é do Gregório do Vivier, chama O Céu da Língua. E é muito legal, assim, porque ele fala muito disso, né? Ele faz muitas brincadeiras, né, com palavras que mudaram e palavras que caíram, e essa tem trema, caiu o hífen daquela, tá ligado? E é muito legal, assim, né? Porque parece que as coisas acontecem à nossa volta, né? E eu, que sou zero estudante de língua, cara, as coisas só vão acontecendo, sabe? Aí, aparece uma gíria nova. Beleza, se é legal, entra, se não, não. Mas o Reginaldo, ele tem um ponto nesse sentido que também é legal de pensar, assim, né? Pessoas mais velhas que têm dificuldade de se adaptar a aprendizados novos, que mudam o contexto social, né? Então, quer dizer que agora eu vou ter que me preocupar de chamar o cara em situação de... Ele nem tá pensando sobre aquilo, que ele já acostumou, né, a falar daquele jeito a vida toda e fica ofensivo. É um pouco do que você falou, né, Carol? E tipo, cara, puta, o cara... Mas não é que fica ofensivo, gente, é porque realmente ressignifica, né? São pequenas coisinhas, cara, que ressignificam o sentido daquilo que a gente sempre falou de maneira depreciativa, né? Exato. Eu vejo as pessoas muito nessa posição do tadinho, né? Eu acho que tem a ver até com então agora eu não posso mais convidar uma mulher pra jantar. Essa coisa de eu não sei mais fazer nada, tudo que eu fizer tá errado, se eu uso essa palavra ela é preconceituosa, se eu falo tal coisa. Gente, mas a gente tá em constante readequação, né? Se as pessoas estão falando que tem uma abordagem que é sentida de um jeito negativo, então vamos descobrir qual é o jeito de fazer. Tem outro jeito de falar, tem outro jeito de olhar pra situação. E tem palavras que caem em desuso, que a gente passa a ter uma nova compreensão, né? Hoje em dia você não fala mais da mulher desquitada. Olha como soava pejorativo. E aí agora isso vai deixando. Então você vê que ao longo do tempo, não é que veio uma imposição, caiu do céu, que essa palavra é proibida. Você passa a ter um entendimento diferente sobre aquela situação e por isso você vai adequando e achando um jeito melhor de nomear, né? Então, se a mulher desquitada era algo pejorativo, que parecia, meu Deus, que grande pecado, ela se separou, e aí isso vai deixando de ser algo negativo, a gente vai vendo que não cabe mais usar o termo. Então é muito mais a vida que dita o rumo das coisas do que simplesmente, essa palavra não dá mais. Nossa, mas o que tem errado? O que tem de errado com mendigo? Porque a gente falava, todo mundo entendia, eu sei que o mendigo é a pessoa que tá morando na rua. Mas não é disso que se trata. Tanto que tem umas manchetes de vez em quando, acho que hoje em dia não deve acontecer mais. Tem uns exemplos de manchetes antigas do tipo, morreram 3 mulheres e um mendigo. Mas a categoria não é mulher ou homem? Ou 3 mulheres e um gay. 3 mulheres e um... Enfim. Então por que a gente tá definindo a identidade da pessoa pelo lugar onde ela mora? É uma incoerência, é estranho. E aí a gente ajusta. Mas aí é o meu achismo, né? Eu não sou dono da verdade, mas eu acho que geralmente, primeiro assim,
quem reclama muito dessas mudanças acusa os outros de mimimi e acaba sendo os mais mimizento, porque fica reclamando da mudança dos outros. Aí fica reclamando, porque agora não pode. Aí vira um mais mimizento. Geralmente quem mais reclama do mimimi chama os outros de mimimi. E geralmente quem fala que é mimimi é porque tá num lugar de privilégio. E não quer perder esse privilégio. Eu quero começar, agora eu tenho que começar a pensar, agora eu tenho que começar a não ser automático, eu tenho que me vigiar, né? É dolorido vigiar, eu acho uma bosta, né? Mas é muito louco, porque, por exemplo, eu tenho dificuldade em usar o pronome neutro. Eu não uso no meu dia a dia. Se eu tiver um trabalho que precise, eu vou usar. Eu quero que, sei lá, porque pra mim não muda. Mas eu tive que trabalhar com isso e estar envolvido com pessoas nisso, de entender que geralmente essa mudança vem de um pedido das pessoas que sofrem por isso, não de quem tá confortável com isso. Né? E eu tô confortável com tudo, porque eu sou homem branco, hétero cis, essa porra é tudo gira em torno pra mim. Eu tô muito confortável com tudo, tá ligado? Lógico que pra mim vai ser mais chato, eu tenho que pensar nessa porra. Mas é o que a gente brinca, o mundo tá chato que eu não posso... eu não posso mais bater na bunda da minha prima? Eu não posso, mas tá chato, que é chato esse mundo. Da secretária, né? Nem no ambiente de trabalho, não. E eu fico pensando também, né? E aí, assim, vou meter o preconceito aqui mesmo, assim. Mas essa pessoa que normalmente assume essa postura, pelo menos na minha cabeça, é a pessoa que invalida o argumento do outro pela correção linguística. Sabe assim? Tá lá num debate. Cara, eu fico putaço. Quer me deixar putaço? É tipo, não é assim. É desse outro jeito. Caralho, não ataca a ideia, tá ligado? Você falou isso aqui errado de acordo com a língua de Camões, né? Ninguém fala voz me sei mais, eu nem sei falar voz me sei, eu nem sei como fala. Como é que fala, Carol? Sim, voz me sei. Isso, é o total vazio do argumento e aí você ataca a língua. A língua parece um terreno neutro, né? É isso que a gente tenta bater na tecla de não tem língua neutra, você sempre escolhe o jeito como você nomeia. Tem o que nomeia como invasão, tem o que nomeia como reapropriação, tem o que nomeia como ocupação. O nome que você escolhe mostra um posicionamento então não tem língua neutra e não tem como fingir que você está tentando invalidar o outro só porque ele não usou a regra X ou Y. A gente sabe que isso é uma demonstração de inferioridade de argumento, de perda total de participação ativa na discussão, né? Sim. E falando sobre essas, né, esses desentendimentos, Carol, assim, e essas situações, assim, de, homem na comunicação, ele fala que tá sendo direto, né? A mina tá recebendo, a mulher fala, não, pô, você tá sendo agressivo. Ele, não, eu tô sendo mais direto. Aí a mulher, ela, pô, se expressa, aí o cara, não, você tá dando de maluca, você tá sendo exagerada, você tá sendo descontrolada, tá ligado? Como que você vê essas construções aí, até meio que históricas, assim, né, de manutenção de privilégio, né, porque no final das contas se a mulher tá demonstrando insatisfação, ela é histérica, e se ela tá reclamando da maneira como eu falo, ela não tá querendo entender porque eu tô sendo direto demais, e ela quer que eu seja mais sensível. Como que você vê isso, se a gente for falar pra audiência? Eu gosto de martelar que eu nunca fui chamado de histérico na minha vida. Eu nunca fui chamado, nunca. Eu sou a pessoa mais histérica que eu conheço. Eu nunca fui chamado. É verdade. Existe essa expectativa, né? E fala-se muito hoje em dia da mulher que quando tenta ser assertiva, vai ser vista como grossa, como emotiva, como alguém que não teve controle. Acho que na comunicação, a gente sempre está lidando com expectativas e com esses lugares sociais, né? E tem uma expectativa muito forte relacionada a gênero. Então, se a mulher não está ali sendo doce, sorridente, solícita, pronta para ouvir qualquer coisa e falar com delicadeza, muita gente já vai interpretar isso como uma reação emocional. Então, é impossível evitar que os estereótipos interfiram no jeito como a gente entende o que as pessoas falam, mas uma vez que você está ciente do risco dos estereótipos, você passa a se vigiar e aí se perguntar assim, pera, será que ela foi histérica ou será que eu só estava esperando que ela fosse muito gentil e amorosa porque é uma mulher e não um cara barbado de voz grossa, né? E acho que o caminho que a gente tem é fazer continuamente esse exercício de imaginar se fosse um homem me dizendo a mesma coisa, que efeito isso geraria? Será que eu estou desautorizando as mulheres a falarem de um jeito direto e assertivo? Que quando elas fazem, eu comunico a insatisfação, eu faço parecer que elas foram inadequadas? E isso acho que predomina em ambiente de trabalho, né? A reclamação das mulheres é essa, de serem vistas como histéricas, grossas,
grossas ou qualquer coisa assim, quando elas estão impondo alguma posição ou falando só de maneira direta e sem muito rodeio. E os homens vendo isso como algo não natural. Exatamente. Nossa, A vai lá, nossa amiga que foi diretora de uma empresa, ela sempre falava que pra ela ser ouvida ela tinha que berrar. Ela pedia a palavra e ninguém dava. Tipo, os caras ficavam discutindo entre eles, de assim, tipo, aí ela tinha que berrar, aí os caras falavam lá, a doida falando. Tipo, mano, que loucura, né, o Leonardo, pensar que você tem que, tipo, eu berro porque eu berro, a minha existência é alta, eu sou meio escalafobético, eu falo alto, eu não preciso berrar por si só, né, inclusive a ideia do nosso podcast, cara, foi quando a gente começou a conversar com as pessoas, né, e receber de mulheres falando assim, não, mas os homens escutam vocês. Mas por quê? Porque a gente é homem? Tipo, é sério mesmo? Porque a gente tá falando que a gente aprendeu da mulherada. Eu não tirei nada do meu rabo. Cara, eu aprendi da mulherada. Minhas amigas, minha companheira, minha ex falava meu. Entendeu? Minhas amigas da faculdade, porrada, filha da puta, machista, desgraçado, pensamento escroto. Eu só, né? Que loucura. Nossa, e isso me chama muita atenção, porque a gente tá sempre repetindo assim, não é o grupo oprimido que tem que educar os outros, né? Não são os negros que têm que educar os brancos, não são as mulheres que têm que educar os homens. Mas apesar de a gente repetir isso, ainda assim, estamos continuamente tentando educar, sim. E a gente tá mostrando os caminhos, e tá falando, tá apontando os problemas, e tá apresentando alternativas, e ainda assim é muito difícil ser ouvido, né? Quando você falava, eu lembrei de uma situação que eu presenciei, de 3 pessoas no trabalho com a mesma função, e foram fazer uma apresentação, uma fala, assim, que era meio uma coisa improvisada, tipo uma mesa redonda, e tava a mulher no meio, os 2 homens ao redor, e uma hora ela falou assim, gente, se vocês não fizerem contato visual comigo, eu não sinto que o turno de fala tá sendo passado pra mim, e eu não consigo interromper, porque eles só se olhavam. Então a conversa ficava entre eles, porque eles nem olhavam pra ela. Nossa. Aí ela pode interromper, ela pode tentar levantar a voz, mas assim, eu, por exemplo, eu tenho uma voz baixa, assim, aguda, mas perto de um homem, ninguém vai ouvir o que eu tô tentando falar. Então eu preciso que alguém faça uma pausa. Ou olhe pra mim, pra mostrar que tá me passando a palavra. Eu posso tentar interromper, mas quem quiser falar mais alto vai me tampar. E sem ter essa percepção, às vezes os homens estão ali dominando e estão muito confortáveis, né? E às vezes é intencional. Desculpa te interromper, Carol. Às vezes Porque é. o que acontece, assim, nossa, me veio muito a gente vai conversando, e aí vai me desbloqueando as memórias que estavam enterradas lá no fundão, assim, né? Mas do meu grupo de amigos, quando eu era moleque, né, a gente jogava RPG, né? RPG de mesa e tal. E era um grupo de amigos muito amigos. A gente se via sempre, pô, e jogava, e tinha lá as nossas histórias e tudo mais. Até que em um determinado momento chegou uma menina no grupo, né? E cara, eu lembro muito claramente, velho, de um amigo nosso que ele não se dirigia a ela. Ele não se dirigia a ela, Reginaldo. Ele falava dela olhando pra gente, mas ele não falava com ela, cara. Meu Deus. Olha que negócio. E assim, essa minha amiga, é a pessoa mais inteligente que eu conheço na minha vida. Eu falei com ela, inclusive, semana passada, né? Eu conheci ela há 14 anos, eu tenho 40, eu vou fazer 42 agora em fevereiro. Se não fosse pela influência dela, eu não teria feito esse podcast, porque ela era, com o Reginaldo, claro, mas ela era a feminista que me trouxe as ideias de mulheres na época da adolescência, assim, cara. Então, olha que maluco, assim, né? A gente usar a linguagem pra invalidar uma pessoa que tá no mesmo ambiente que a gente, cara. Caralho, brother, que loucura, mano. Muito louco, muito louco. Eu sempre penso uma coisa, quando o Fernando falou, né, do incômodo de usar essas formas de linguagem neutra, do tipo todes, querido, também não costumam ser minha opção. Acho que tem outros jeitos sem trazer inovações que me deixam menos desconfortável, principalmente porque se eu tô falando em público, eu tô na posição de professora de português e aí vão encher o saco e vão questionar, e aí até você dar contexto pra tudo. Então, assim, não tem nenhum problema, não vai matar a língua portuguesa, nada disso. E se você tiver num ambiente em que tem uma pessoa que fala, nossa, eu me sinto muito desconfortável, se você me pergunta se eu tô cansado ou cansada porque eu não me identifico, eu sempre penso assim, por que a outra pessoa pode ficar desconfortável, mas eu não? Sendo que eu já tô mais acostumada a estar na posição de conforto, em várias situações, né? Então, com homem, não, mas com alguém, uma pessoa fora do padrão, por exemplo, eu vou estar numa posição de mais conforto. Com uma pessoa com menos estudo, eu vou estar numa posição de privilégio. Então, por que na situação em que eu posso fazer o desconforto da outra pessoa, que já sofre muito mais do que eu, sair dela por um momento, por que eu não posso fazer isso? É uma coisa muito pequena, né? É muito
momentâneo, é pontual, assim, é um detalhe para nós, mas para outra pessoa ela pode ser poupada de um desconforto muito insistente. E você traz aí uma coisa que é o basal que deveria ser da humanidade, que talvez seja a base de religiões, talvez seja a base de muita coisa, que é a empatia, né? E aí, de uma maneira bem melancólica, viu, Carol, que eu não sou o cara mais positivista do mundo, quando na história da humanidade o homem branco hétero cis demonstrou empatia, tá ligado? É baixa, tá ligado? Existem, óbvio que existe. Mas assim, no geral é 20%, tá ligado? E aí, de uma maneira bem escrachada, vamos falar que vai um cara que tá me ouvindo, ó, sou o Reginaldo aqui, porra, uma preguiça de pensar em Toad, porra, o cara tá reclamando disso. Mano, pro cara tá reclamando disso é porque ele tá de muito saco cheio, de todo dia, tem que pensar, de todo dia, mano. É todo dia, tipo, a gente não vive esse BO. O cara vive todo dia, né? Quando eu fiz lá, eu fiz um voluntariado um tempo no hospital aqui, e pra ajudar imigrante, e aí eu fui ler sobre o que era queer. Eu nunca imaginei o que era queer. Eu nunca foi me falado o que era queer. Eu nunca imaginei que existia uma demanda sobre isso, tá ligado? Eu não tô X aqui, eu tô existindo de uma maneira muito confortável. Então é como tentar despertar empatia, cara, porque falta empatia, a gente tá no mundo do meu, não tá do nosso, né? Se a praça tá ali, ela não é nossa, ela é de ninguém. Aí eu vou fazer qualquer merda com essa bosta, tá ligado? E aí, tipo, eu acho que é isso em vários fatores. O Reginaldo, acho que também complementando um pouco o que você tá falando, olha que doideira, né, Carol? Assim, a gente teve uma convidada muito recentemente, saiu essa semana. Ela é uma psicóloga e a abordagem dela é feminista, né? Então ela atende mulheres com uma abordagem feminista. Beleza. Eu e o Reginaldo, a gente sempre fala que quando a gente começou o nosso processo ali, principalmente de fazer terapia, né, ir para psicólogos e tal, a gente não sabia nomear o que a gente sentia, né? E aí, eu tô tentando relacionar a conversa que a gente teve com o que a gente tá falando agora. Porque se eu não tenho letramento para poder dizer o que significa um determinado sentimento, eu sou um analfabeto emocional. Faz sentido, Reginaldo? O que eu tô pensando a gente tá muito acostumado a gente homem, né? A expressar raiva, né? Expressar controle. Quebrando as coisas. Quebrando e ameaçando, nem é expressar. É botando pra fora, vomitando numa maneira escrota. Isso, exatamente, assim. E aí eu lembro, cara, quando fazendo terapia, né, eu sentia um desconforto muito grande, mas eu não sabia nomear o que eu tava sentindo. Então eu não correlacionava, eu até sabia quais eram as palavras, mas eu não sabia correlacionar o que eu tava sentindo com aquela palavra. Então assim, eu tô me sentindo angustiado, eu tô me sentindo ansioso, essas coisas não estavam no meu vocabulário emocional, assim, né? Então, acho que até isso, assim, sabe, cara? A gente, talvez a coisa da empatia que você tá falando, Reginaldo, venha com uma espécie de letramento emocional, sabe assim? A gente tem, as palavras existem por um motivo. Elas querem dizer uma coisa, cara. Inclusive as que não têm forma, não é? Falta esse repertório, Cara, com certeza. E eu acho que em vários cenários, né, às vezes eu fico pensando como fazer com os homens adultos que já estão aí, que talvez não vão procurar terapia, nada, ou que acham que terapia é coisa de mulherzinha, ou coisa de louco, tem também os estereótipos, né? Mas o não saber nomear dificulta muito. E muitas vezes, eu também lembrei quando o Fernando falou, a gente sai falando assim, fala de qualquer jeito, acho que também é com a expectativa, quando é numa troca com mulher, né? Uma expectativa de que ela vai ter a sensibilidade de organizar isso aí e lidar. Meu jeitão é ir falando e botar de qualquer jeito. As pessoas sabem que eu sou assim. E aí a responsabilidade fica muito unilateral. Eu só jogo e aí o outro que organiza. Sendo que a gente pode compartilhar esse repertório, né? Para as pessoas buscarem também a sua organização. É muito como criança. Eu tenho alguns sobrinhos, e tinha um que quando ele tava com 7 anos, às vezes ele falava, eu tô irritada, aí eu via meu irmão falar, você não tá irritado, você tá com sono, precisa dormir. Então essa interpretação, e vale pra tudo, né? Às vezes, por exemplo, a timidez, eu penso muito sobre a timidez porque eu já fui muito tímida, e acho que muitas vezes a timidez é usada pra esconder ou disfarçar outras coisas. Então, será que eu tô tímida ou será que eu tô inseguro, porque eu tenho que falar sobre um assunto que eu não domino? Ou será que eu tô com medo do julgamento? Então, assim, acho que a gente aprender a nomear faz a gente ficar se perguntando também sobre as coisas, né? E ficar mais criterioso, assim, nessa avaliação. Que Que loucura, mano. Você pensa...
me veio na cabeça assim, o homem, nós, é tão preguiçoso, tão cheio de privilégio, que é isso, nós quer vomitar e que as minas descascam pra nós. Ela é a minha mãe, cara, quer ser mãe, não quer pegar no colo, não quer amamentar. Então pega esse nó aí e desdá. Organiza, afinal, né? Eu sou a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Ela mostra a direção da coisa, né? Que doideira. E eu não sei, bom, já tá dando tempo também. Mas, Carol, existe a chance de uma língua ser machista? Tipo, de como uma língua se construir machista? Eu não sei se faz sentido uma pergunta disso, não sei. Isso é uma discussão em aberto, assim. Não, eu teria medo de responder. Até falam muito sobre o português, né? Se o português é machista por conta do masculino genérico. O masculino genérico é falar o homem para falar da humanidade, ou os alunos, e aí você não sabe se são só meninos ou se tem meninas. Na construção do português, se a gente fica voltando, assim, para ver, não, porque veio do latim, não sei o quê, esse o, ele não era para ser o masculino. Então, se fala muito que o masculino não é marcado. E aí, o feminino, sim, que é a mudança pelo A. Só que isso, para mim, né, o meu jeito de ver as línguas é que esse tipo de justificativa histórica pouco importa. Importa o efeito atual. Se uma coisa é sentida como, eu acho que isso tem mais peso. Então, eu não quero saber, a gente pode querer saber por curiosidade se denegrir tem origem racista ou não. Só que hoje, denegrir é sentido como racista. Eu não vou usar, ainda que a gente veja lá que não, o histórico dele não é esse. Então, para muita gente, esse uso, falar os meninos, ainda tudo bem, tem os meninos e as meninas. Agora, os homens, para falar da humanidade, é desnecessário falar os homens, porque homem é um termo que pode se referir só ao grupo masculino. Então, por que a gente não troca por humanidade? Então, tem trocas possíveis. Tem a discussão, acho que tem línguas que têm mais problemas do que o simples uso do masculino e feminino. Tem língua que nem tem masculino e feminino, né? E aí, talvez esse machismo se manifeste de outras formas, com um vocabulário específico. Eu acho que os usos contam muito. Então, do tipo, um puta médico ser elogio e a médica puta ser crítica, acho que esse tipo de coisa conta mais pra gente, né? A galinha, tal, a galinha pra mulher e pra homem. Enfim, quando uma mesma ideia tem uma conotação completamente diferente, dependendo do gênero ao qual ela é vinculada, aí eu acho que a gente vê. Aí a pergunta é, esse machismo tá na língua ou os usuários fazem um uso que atribui esse sentido? Porque eles pensam de um jeito ou de outro, né? Então, acho que é muito difícil considerar intrinsecamente a língua machista, mas a língua expressa valores dos falantes que usam. Carol, nosso animal, muito Que da hora, Léo. Aí, ó. Muito Que foda. da hora. Foda, muito foda, tá vendo? É isso. Eu tenho mais algumas pautas aqui, mas a gente já tá chegando no nosso horário, né? Então, o que eu quero propor pra você? A gente tem um quadro nosso, que toda semana, a gente traz uma situação, né? De um vídeo na internet, ou um áudio que alguma ouvinte manda pra gente. A gente chama de o macho escroto da semana. Então, eu vou passar aqui o macho escroto da semana, eu vou querer coletar a sua percepção, aí na sequência, então, a gente se encaminha pro encerramento. Fechou. Pode ser? Fechado. Não, e porque dá pra ficar ouvindo, cara, e conversando aqui muito tempo. Infinito, gente. Assim, ó, da pauta que eu separei, tem um monte de coisa aí no meio. A gente marcou a segunda rodada. É o macho escroto da semana. Macho escroto da semana. Cara, se ela é muito inteligente e ela é bonita, ela vira puta. Ou freelancer, ou acompanhante de luxo, ou vendedora de conteúdo. Mas se é inteligente e é bonita, vira puta. Se é inteligente e não é bonita, ela vai para o mercado de trabalho e ganha promoções e vira marmita de herdeiro, de Faria Liner. Se é inteligente e é bonita, vira puta. Se é inteligente e não é tão bonita, vira carreirista, de um nível aí mais alto no mercado de trabalho. Se não é inteligente e não é bonita, acaba trabalhando e volta aquele bagulho de mulher bonita não trabalha. Cada semana você me surpreende, Leonardo. Você me traz uma... Não, assim, Carol, não era assim no começo, não. Era umas coisas mais leves. Cacete, cara, tu tá conseguindo colocar cada vez pior. A semana a psicóloga falou assim, vocês sabem que esse quadro é uma tortura pro convidado. Nossa, incrível, mas assim, me impressiona a curadoria. Eu penso, quem é que tá com esse algoritmo horrível, inimigo da saúde mental? Cara, que doideira. Não, e sabe o que é pior?
melhor, cara, assim, esses caras, eles fazem sucesso, Red Pill, coach de relacionamento, esses caras, cara, teve uma situação que eu acho até legal falar, assim, a gente faz muito corte, né, desses nossos episódios, e eu tava falando de um corte, um pouco nisso, né, assim, o corte falava assim, por que o cara vai querer ser Red Pill, por que o cara vai querer ser alfa? Porque, na verdade, ele tá com medo, né, ele tá com medo de se expor a uma relação que ele pode sim se machucar, ele tá com medo de perder relevância como, né, dos privilégios dele, então aí ele vai lá e se coloca lá como inimigo das mulheres. E aí teve um cara, velho, que ele comentou, não sei se você viu, Reginaldo, trouxe artigo da lei e não sei o que, e o homem tá desprotegido por isso, por aquilo e tal. Na hora que foi responder pro cara... Como é que... quando for assim, me printa e me manda, eu ia chamar o legal, eu ia chamar o barato. Muito louco, cara, assim, os caras... Essa galera faz sucesso na internet, eu fico maluco, gente. Mas Carol, já viu vídeo assim na internet? Já vi alguns. É engraçado, né? Eu acho um barato o defeito de pensamento, que é muito determinista, né? Então, se tem X e Y, pronto, já decifrei a vida dela. Puta, só pode ser isso. Não tem outros caminhos possíveis. Mas eu acho que fica muito claro, né? O mecanismo que parece que é pra se proteger. Então, ela não me quer, mas ela não me quer porque ela se encaixa aqui nesse de puta. Eu também não quero. Bonita, inteligente, eu também não quero, porque ela tá aqui nesse quadrado que é ruim. Esse outro que também tá aqui. E aí o defeito fica sendo sempre das mulheres e não é ele que não tá conseguindo, né, alcançar as pessoas que ele quer. Maravilhoso. Não é o pensamento merda dele, né? Tipo, a culpa é da mulher, que afinal ou vai ser puta, ou vai ser de carreirista, ou vai voltar porque mulher... E eu quando eu vejo assim, cara, eu tenho uma leve inveja da fantasia, tá ligado? Eu tenho uma leve inveja da fantasia, da convicção. Se eu tivesse convicção pra falar sobre o que eu estudei dessa maneira, eu conquistava o mundo. É uma convicção, tá ligado? Todos nós aqui, isso é intensivo a nós aqui, né? A gente tem muito a aprender. Não é, cara? Que autoestima é essa? Eu sempre falo isso. Que autoestima é essa? Meu Deus do céu! Toda vez que eu vou citar dados, eu fico um pouco insegura com a minha memória, assim. Sim. Então, eu tenho certeza que ou é o último ou é o penúltimo resultado do PISA, em que só 0,2% dos alunos brasileiros atingiram o nível 6. Mas quando eu falo, olha, se eu não me engano, foi no último. Aí uma vez comentaram assim, nossa, esse especialista não sabe nada, porque tudo é se eu não me engano. Aí eu pensei, realmente, eu preciso aprender com os homens, a simplesmente jogar que porque ele tá ali, imagina que ele tá abrindo espaço para alguém questionar se essa teoria maravilhosa não funciona ou se não é bem assim. Não, aquilo ali imagina, comprovado, ele estudou a vida inteira para chegar nessa formulação. Então, de fato, é um nível de segurança com si próprio que a gente não tem, né? Falam, eu não sei se é verdade aí, talvez quem é pedagogo dizem que é aquela curva de aprendizado, que quando você sabe, assim, né, você sabe um pouquinho, aí você acha que tá lá em cima e depois você vai pro limbo, quanto mais você sabe, mais dúvida você tem. Porque, sei lá, você acompanha aí esse exame há anos. Você pode confundir. Você viu outro ano, você vai confundir. Fala, putz, talvez agora o maluco só leu o do 2020, ele vai segurar naquele lá e pá, e vai soltar ele. Então, eu acho que ele lê um carrossel no Instagram de alguma coisa e pronto, ele é especialista. É efeito Dunning-Kruger, o nome disso, Reginaldo. Que é, tipo, quanto menos você sabe, mais você tem convicção de que sabe, tá ligado? Gente, então... Fica aí, qual é a certeza que você tem no coração aí, ô brasileiro, que tá me ouvindo? Carol, então, eu queria muito, muito, muito agradecer, né, pela sua participação. Se em algum momento você aceitar, a gente convida de novo, porque foi muito legal esse papo, de verdade mesmo, né? E aí eu vou te pedir, então, Carol, assim, pensa que a gente tem aqui, ó, mais ou menos entre 60% e 70% da nossa audiência agora são de homens, estão ouvindo a gente. Se você quiser mandar uma mensagem pra essa almarada, fica à vontade, divulga suas redes sociais. Por enquanto somos poucos, mas um dia seremos milhões. Muitas pessoas vão comprar o seu livro, vão acessar o seu programa e vai ser incrível. Mas fala um tchau pra nossa galera, por favor. Gente, muito obrigada, eu adorei. Vai ser um prazer voltar aí no futuro. Tô nas redes sociais com @portuguesalegal, em
quanto é lugar, principalmente Instagram e TikTok. Então, no TikTok eu tenho conteúdo quase todo dia, eu trago pro Instagram só o que eu acho melhorzinho, assim, às vezes tem uma coisa que eu gravei mais ou menos, lá vai estar no TikTok, no Instagram não. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é analisar texto. Então, assim, os homens que vêm falar comigo em lançamento, eles vêm falando, eu vi seu vídeo do Neymar, eu já fiz 4 vídeos com posts do Neymar, e é o que mais traz público masculino. Meu público é majoritariamente feminino, mas são muito bem-vindos. Eu acho que a gente precisa de mais calma, assim, para pensar sobre as coisas, para ler. E eu acho que essa é muito a proposta do meu perfil, é a gente pensar com mais calma, discutir com mais calma. Então, se vocês gostam disso, por favor, se aproximem, vou ficar super feliz. E é isso, obrigada por terem acompanhado. Tamo junto, tamo junto. Então, muito obrigado, meus amigos, por terem ouvido esse episódio até o final. Curte, compartilha, comenta, se inscreve nas nossas redes sociais. É Tadinho, Tá Difícil Ser Macho no X, no Threads, no Instagram, no TikTok, no Spotify, no YouTube. Quer mandar e-mail pra gente? Manda pra tadinho, tá difícil ser macho@gmail.com e fala tchau pro povo, Reginaldo. Mais uma vez, Carol, muito obrigado por ter topado. Gente, como é da hora, como é legal, como é gostoso ouvir gente que sabe do que tá falando, que gosta do que tá falando, né? Que é apaixonada pelo que sabe. É muito bom, foi muito bom. Muito obrigado e até semana que vem. Beijão. Muito obrigado, gente. Até semana que vem.